Então, pessoal, bom dia novamente. Hoje nós estaremos estudando sobre a avaliação da condição nutricional e sobre, já entrando na questão das dietas hospitalares, tá? Então, primeiramente, vamos identificar como é que nós podemos avaliar quais são os métodos, as formas que existem, né, para que nós venhamos avaliar um determinado paciente, tá? Então, existe um passo a passo, existe todos os procedimentos. Eu não posso fazer, por exemplo, calcular o IMC de uma pessoa e o IMC dela está 18 e eu dizer, olha, você está desnutrida. Não existe isso, tá? Ela pode estar baixo peso, mas não necessariamente ela está desnutrida. Então, por quê? Porque eu preciso de vários outros elementos que vão me ajudar para ver se realmente essa pessoa, ela só teve uma perda de peso, ou aquele peso é o peso normal dela, ou se realmente, junto com a perda de peso, está havendo uma desnutrição, tá? Que vai ser um dos temas aí do seminário de vocês. Então, antes de tudo, antes de nós adentrarmos, né, em todos os métodos que existem para avaliar a questão nutricional, eu coloquei aqui uma introdução de forma, um texto bem geral, né? Então, quando a gente fala de avaliar o estado nutricional, vai bem mais do que uma simples avaliação, né? Eu diria que é uma análise minuciosa, inclusive, tá? De todas essas condições que vão reger desde o processo da ingestão, desde quando a pessoa, né, ingere o alimento ali, ele passa pela boca, né, ele é mastigado, ele é digerido, né, até o momento da absorção, quando os nutrientes daquele alimento, né, eles passaram por um processo e agora eles serão absorvidos os vasos sanguíneos ali das microvilosidades, né, do intestino delgado, chegando até o aproveitamento desses nutrientes pelo organismo. Então, avaliar a condição nutricional é analisar as condições, né, que vêm desde a ingestão dos alimentos até como os nutrientes que compõem esses alimentos, eles são aproveitados. Aí, nesse processo, gente, existe esse processo de avaliar a condição nutricional, de ver se uma pessoa ela está bem nutrida ou mal nutrida. Isso, existe fatores que influenciam, tá? Então, a gente vai falar de alguns desses fatores. Primeiramente, vamos ter os fatores sociais e econômicos, que é o que nós chamamos de fatores socioeconômicos. Então, observe, se uma pessoa ela é rica, ela tem o poder aquisitivo, ela tem dinheiro, ela tem chances, por exemplo, de ir em consultas regulares com nutricionista, com médico nutrólogo, né? Então, essa pessoa ela tem mais chances de ter uma boa alimentação, uma boa ingesta de alimentos, e se ela ingere bons alimentos, ela vai conseguir, né, absorver bons nutrientes e, sendo acompanhada por esse profissional, o organismo dela também vai ter mais chances, melhores chances, né, de aproveitar esses alimentos, uma vez que ela vai estar sendo orientada, né, por esse nutricionista, nutrólogo, enfim. Ao mesmo tempo, uma pessoa que ela tem pouco poder aquisitivo, uma pessoa que é dita pobre, né, ela tem menos chances de ter uma alimentação balanceada. A alimentação dessa pessoa, ela vai ser mais baseada, né, na ingesta de carboidratos, açúcares, arroz, farinha, por vezes legumes e frutas da região que são mais ricos, que tem mais carboidratos, né? Enfim. Então, observe, o poder socioeconômico, ele influencia diretamente no estado nutricional de uma pessoa.
tá? Quanto mais condição ela tem, mais chances ela tem de ter uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação balanceada, uma alimentação alternada, um prato colorido, tá? E ao passo de que uma pessoa, por exemplo, vamos supor aqui, né, uma pessoa que mora na zona rural, que ela não tem chances, por exemplo, de ter alimentos, frutas, né, ou alimentos como carnes vermelhas, que hoje está tão cara, então, por vezes, a pessoa opta, por exemplo, em comer só o ovo, só o frango, né? Então, isso pode modificar. Agora, eu toco em outro ponto. Não necessariamente, porque a pessoa ela não tem poder aquisitivo, ela mora na zona rural, por exemplo, né? Que ela vai fazer uma péssima alimentação. Tem pessoas, por exemplo, que tem sítio, que ela planta todas as frutas que ela ingere, os legumes que ela ingere, as verduras, né? Então é tudo orgânico. E aí é melhor ainda, tá? Então, é como eu falo, existe um ponto aí do poder aquisitivo que influencia, mas isso não é regra, vai haver as exceções, tá? E a gente sabe que quanto mais o alimento ele é cultivado ali no quintal, né, na própria casa, mais chances do alimento ser orgânico, né, e de ele ser mais nutritivos e causar menos danos, tá? Outro fator, gente, que pode influenciar é o fator saneamento básico. E aí, quando a gente fala do saneamento básico, a gente foca mais na questão da água e do lixo, tá? Então, por exemplo, se eu ingiro uma água de péssima qualidade, uma água que não é tratada, né, por uma rede de tratamento de água, né? Essa água ela tem chances de me favorecer doenças, tá? Ao passo de que, se eu tenho uma água bem tratada, essa água vai favorecer a minha saúde, tá? E quando eu falo de saneamento básico, eu falo do tratamento da água, mas também de eu ingerir, porque tem pessoas que têm dificuldade para ingerir água, tá? E para essas pessoas eu sempre falo assim, gente, vocês gostam de tomar remédio? Não, né? Então tome pelo menos a água como se você estivesse tomando um remédio, porque a água é um remédio, tá? Ela melhora a nossa saúde, a gente sabe disso. Então, se você tem dificuldade de tomar água de forma natural, imagine que ela é um remédio que você tem que tomar a cada 2 horas, tá? Então, a cada 2 horas, pelo menos, tome 200 ml de água. Isso vai favorecer já o aumento da ingesta hídrica, que a gente fala, que é o ato de tomar a água. O outro fator também é o lixo, gente, né? Que pode estar aí contaminando os alimentos que nós utilizamos, tá? E por fim, gente, a própria doença, ela pode alterar o nosso estado nutricional. Veja bem, se uma pessoa ela está com anorexia, perda do apetite, né? Ela não vai estar ingerindo alimentos. Se ela não ingere alimentos, ela não vai ter nutrientes suficientes para o corpo trabalhar. Então, veja, né? A doença, ela influencia diretamente no estado nutricional. Uma pessoa que está com quadros sucessivos de vômito, ela nem vai sentir vontade de se alimentar. Porque se ela se alimentar, ela já pensa, né? Vou vomitar tudo novamente. Outra situação, pessoas com diarreias, né? Quadros graves de diarreia, também por vezes têm dificuldade para se alimentar. Então, existem inúmeras doenças que podem dificultar, né? E aí, quando eu falo da doença, eu também falo dos distúrbios alimentares, que eu já toquei né? Que é a questão da anorexia, e agora a bulimia, que é a compulsão por alimentos. Então, isso também pode alterar o estado nutricional, evidentemente, porque se a pessoa ela ingere muitos alimentos, ela come muita massa, né? Ela vai ter uma alteração de peso. E aí ela pode ter o sobrepeso, uma obesidade tipo 1, tipo 2, tá? Então,
fatores socioeconômicos, fator como saneamento básico, que aqui eu foco principalmente na água e no lixo, né? E também na questão das doenças. Em relação a essa questão do lixo, gente, também existe uma vertente, né? Porque quando eu falo do lixo orgânico, no sentido de cascas de banana, casca de batata, de alguns vegetais, né? Inclusive, eles ajudam a nutrição da terra, do solo, né? Então, esse sim, pode colocar no solo direitinho, lá na horta, e não vai ter problema nenhum, tá? Ok, então falamos que avaliar estado nutricional é analisar de forma criteriosa todas as condições, né? E que existem fatores que influenciam no estado nutricional, que são principalmente os socioeconômicos, saneamento básico, questão das doenças, né? Algumas pessoas não podem ingerir alguns tipos de alimentos, né? Como carnes ou alimentos que têm um teor de gordura, sejam alimentos fritos, por exemplo, ou alimentos que já possuem, como as castanhas, como o abacate, né? Algumas pessoas não podem ingerir alimentos gordurosos, mesmo que de origem vegetal natural, né? Perdão, gente, eu estou tossindo um pouquinho, então desconsidere. Ok, pessoal. Então, quando a gente fala de antropometria, na verdade, quando a gente fala de avaliação da condição nutricional, nós vamos ter várias situações que nós vamos avaliar, né? A antropometria, que é a questão de peso, altura, né, é só um deles. IMC é só um deles, tá? Então, a primeira situação que eu vou ter quando eu estou tratando dessa avaliação, primeiro vai ser a antropometria, tá? E a antropometria nós vamos já estudar, que vai equivaler a peso, a estatura, né? Ao IMC, tá? A questão de medidas da circunferência abdominal, por exemplo, tudo isso entra dentro de antropometria. O segundo tópico é chamado de inquéritos alimentares. Eu vou estar, inclusive, mostrando para vocês mais na frente algumas fichas. E tanto antropometria quanto inquéritos alimentares vão ser o assunto da prova prática de vocês hoje à tarde, tá? Então, mais para frente eu vou explicar direitinho. Depois nós vamos fazer o exame clínico, que é o que nós chamamos de exame físico, tá? Esse exame pode ser feito em partes pelo técnico e na maioria das vezes é feito pelo enfermeiro, tá? O momento que você pode estar fazendo o exame clínico é o momento que você está coletando os dados antropométricos. Já dá para avaliar alguma questão, coloração da pele, né, olhos e outras mais, que a gente vai estudar mais detalhado lá na frente. Outra situação que a gente utiliza para avaliar essa condição nutricional são os exames bioquímicos, dosagem de proteínas no corpo, hemograma completo, tá? Para mostrar se a pessoa está com algum tipo de anemia, com carência de algum nutriente, tá? De alguma proteína, que a gente já sabe que as proteínas, elas são responsáveis pela reconstrução celular dos tecidos, por ajudar no processo de cicatrização das feridas, né? E nós temos, por fim, a composição corporal, que ela é feita através de alguns exames que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, primeiramente, nós vamos estudar a antropometria. Então, quando a gente fala de antropometria, nós estamos falando de avaliar o quê? Peso, estatura, circunferências corporais, dobras cutâneas e tamanho dos segmentos corporais. Essa questão aqui, gente, de dobras cutâneas e tamanho dos segmentos corporais, eu já antecipo para vocês que geralmente quem vai fazer será o nutricionista, um médico nutrólogo ou até mesmo um enfermeiro que se capacitou em nutrição, tá? Os demais não fazem esse procedimento. Agora, peso, estatura e circunferência corporal, sim.
tá? Vamos primeiramente para o peso. Então, quais são os materiais que eu utilizo e qual é a forma que eu vou desenvolver esse procedimento? Então, em relação ao peso, vai ser a massa corporal que um determinado indivíduo ele apresenta em um dado momento, porque ela pode mudar, né? E em relação aos materiais que a gente precisa, vão ser balança, que pode ser uma balança manual, né? Aquela balança que tem geralmente nas unidades básicas de saúde, mais comum, né? A gente sobe, tem os pesos que a gente vai deslocar. E nós temos balança eletrônica também, que já são mais sofisticadas, que a gente, né, sobe na balança e ela já vai dar o valor. Ambos, tanto a manual quanto a eletrônica, elas precisam estar calibradas, né, para que não venha a ter uma alteração do peso. Em relação a como esse procedimento vai ser feito, nós precisamos fazer com roupas íntimas, né, ou com avental do hospital, e sem sapatos. E isso quando o cliente ele está lá no hospital, internado, mas ele pode se levantar para nós verificarmos o peso, né? Então, nós vamos fazer. E se esse paciente ele está em uma sala própria para exame físico, tá? Então, nessa situação, ele pode ficar com o mínimo possível de roupas ou com avental hospitalar e sem sapatos. O peso dessa pessoa precisa ser distribuído na balança. Então, essa pessoa, né, ela vai estar com os pés na mesma direção e distribuído. Então, se o visor é uma balança de chão, você precisa distribuir o peso para ambos os lados daquele local onde a gente verifica o peso e você não vai ficar de cabeça baixa. O queixo, ele tem que ficar, né? O seu rosto ele tem que ficar para frente, olhando para frente, a cabeça alinhada. Tá? Não pode ficar para cima e nem para baixo. Em relação a uma unidade básica de saúde, né? Tá. Em relação ao hospital, quando eu não tenho uma sala própria, eu vou verificar, por exemplo, eu levo uma balança para verificar o peso do paciente lá na enfermaria, lá onde ele está internado, então eu preciso colocar biombos, que são aqueles materiais, né, que parecem paredes com panos, né, para que eu venha a promover privacidade para o cliente, para que as pessoas não fiquem, né, olhando, né, os demais pacientes. Então, preciso vedar o paciente dos demais. Agora, se eu estou numa unidade básica de saúde, lá na sala de triagem, eu vou pedir que esse cliente ele esteja com o mínimo possível de roupas. Tire o sapato, né, e esteja com o mínimo possível de roupas, tá? Roupas leves. Ok. Continuando, em relação ao peso, gente, eu acredito que vocês mesmos já fizeram algumas atividades sobre peso, né? E que não existe segredo, é muito fácil verificar, tá? Em relação ao peso, eu preciso identificar duas situações. Existe o que nós chamamos de peso atual, que é quando eu chego, né, no dia 23, às 9h05 da manhã, para verificar o peso, meu peso dá 70 quilos, tá? Ou existe o peso habitual, que vai ser aquele peso, né, onde eu não sei o meu peso atual, eu não tenho como verificar no momento, mas eu consigo identificar que o meu peso ele sempre está em torno de 68 a 70 quilos. Tá? Então, esse é o meu peso habitual. Tá? É essa média, 69. Da última vez que eu me pesei, meu peso deu 68,500. Esse é o peso habitual. Tá? Quando é que o peso habitual ele vai ser utilizado? Ele vai ser usado como referência na avaliação de mudanças recentes de peso. Então, se um paciente ele chega para mim e ele diz assim, enfermeira, eu estou com sudorese à noite, eu estou com tosse há mais de 15 dias, eu estou com perda de apetite, não sinto vontade de comer nada, e eu já perdi uns 10 quilos de um mês para cá. 10 quilos dentro de um mês, gente, é considerável. É uma perda de peso
significativa. Então, a gente vai investigar por quê. Então, a gente precisa utilizar esse peso como referência, tá? Constatar, tem que investigar se não é uma possível doença, se não é sinal e sintoma de uma determinada doença, que é muito comum nos casos de TB, né, de tuberculose, tá? Então, a gente investiga. A gente utiliza o peso habitual como referência para avaliar as mudanças recentes de peso, tá? E quando houver a impossibilidade de pesar o paciente. Então, se eu não tenho balança, ou o paciente ele está hospitalizado e ele está acamado, restrito ao leito, ele não tem como levantar, então eu vou utilizar o último peso dele, o último registro de peso, tá? Então, essas são as orientações que eu dou para vocês em relação ao peso. É simples, mas eu preciso levar em consideração o peso habitual e o peso atual, tá? Isso, gente, também é muito utilizado no pré-natal, para as gestantes, tá? Que a gente fica acompanhando o peso dela. Então, antes de iniciar o pré-natal, na primeira consulta, a gente pergunta qual era o seu peso antes da gestação. Aí ela dá um peso. E agora, toda a consulta de enfermagem que ela vai vir para mim, né? Aí eu vou, novamente, toda vez ela passa pela triagem, e eu vou vendo quanto de ganho de peso ela está tendo durante a gravidez. Agora vamos passar para a estatura, tá? Estatura. Quando eu falo de estatura, gente, existe duas situações. Existe comprimento e existe altura, tá? Então, dentro da estatura, eu tenho comprimento e eu tenho altura. O comprimento geralmente vai ser determinado para crianças, crianças que estão medidas deitadas, ou para pessoas adultas que não conseguem ficar em pé, estão restritas. Eu vou verificar a estatura dela deitada numa maca, né? Então, ela vai ser medida em comprimento. Eu digo que é o comprimento da pessoa, porque ela está deitada. Agora, se ela está em pé, ela tem condições de andar, né? Aí eu digo que é altura. Comprimento horizontal, altura vertical. Para verificação da estatura, eu vou utilizar régua antropométrica para crianças geralmente com até 3 anos de idade, tá? São aquelas réguas de madeira, que tem aqui uma parte onde a cabeça da criança vai ficar e uma parte que se movimenta. Essa parte que se movimenta, ela vai conseguir me dar quantos centímetros, por exemplo, essa criança tem, tá? E eu vou ter um antropômetro de madeira, que é a régua que vai ficar em pé, que vai verificar a altura, que é aquela que tem na balança. Tem algumas balanças que já vêm com esse antropômetro de madeira, tá? Ou às vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós vamos ter um antropômetro de madeira. Hoje nós já temos esse antropômetro que fica na régua, que ele é de metal. Nós vamos ter alguns que tem o pedestal. Tá? Então, existem inúmeras formas hoje. A tecnologia está aí para facilitar, né, a nossa vida. De forma alternativa, quando eu não tiver régua antropométrica, nem o antropômetro de madeira, eu posso utilizar uma trena ou uma fita métrica, né, com divisões de milímetro, ela precisa ser bem específica, e ela vai ser afixada, colada na parede, bem coladinha, bem reta, tá? E aí eu posso verificar normalmente. Em relação ao comprimento e altura, eu já falei para vocês, né? O comprimento é de pacientes hospitalizados que não deambulam, que não andam, ou crianças de até 36 meses. E a altura é verificada em pé, sem sapatos. Aqui, gente, é para mostrar uma foto de uma régua antropométrica, aquela de madeira que eu falei para vocês, que é muito comum na atenção básica. Hoje nós temos de madeira, de metal, de plástico, de acrílico, inúmeras réguas. A criança ela tem que estar nessa posição, com a cabecinha retinha, olhando para cima, né?
E o pezinho, ele não pode estar de ponta, ele tem que estar com a planta do pé coladinha na parte de madeira ou de plástico, tá? E é desse jeito que a gente verifica. Sempre a gente pede o auxílio da mãe ou de quem levou a criança para a consulta, para a pesagem, para a triagem, tá? E é dessa forma que a gente verifica. Esse aqui é o antropômetro, né, que eu falei para vocês, que é para crianças geralmente acima de 3 anos, né? Para crianças, gente, que tem acima de 1 metro, geralmente a gente utiliza já esse antropômetro. Aquele antropômetro que está na própria balança, ele só mede pessoas acima de 1 metro. Então, se a criança ainda tem 97 centímetros, não vai dar para verificar, tá? Aí tem que ser o próprio antropômetro mesmo, a régua antropométrica, na verdade, tá? Então, esse aqui, essa régua, esse aqui, dessa forma, esse antropômetro é verificado em pacientes em pé, crianças maiores de 3 anos e pessoas que têm condições de ficar em pé, sem sapatos. É feito de tal forma que a cabeça do indivíduo, ele colhe na régua, no antropômetro, a parte aqui da escápula, da costa, a nádega e o calcanhar. Então, a pessoa tem que estar bem alinhadinha, tá? Ah, eu não tenho antropômetro, mas eu tenho uma fita métrica que eu coloquei na parede, uma trena. Pronto. A pessoa tem que ficar bem retinha, encostando na parede, né? De tal forma que dê para você verificar normalmente aí a questão da estatura da pessoa. Nesse caso, a altura. Agora, gente, também não tem segredo, né, quanto à verificação da estatura. O cliente ou paciente, ele só precisa estar alinhado, tá? Todo alinhado, seja em pé ou deitado. Em relação às circunferências corporais, gente, o que é que a gente mais utiliza? Existe inúmeras circunferências corporais. Circunferência do crânio, de tórax e abdominal são só 3 delas. Existe de quadril, de coxa, de panturrilha, de bíceps, tá? Braço, de punho, de pescoço, de inúmeras situações. Mas essas quem utiliza geralmente são os nutricionistas, nutrólogo, tá? Nós vamos nos ater a 3. Primeiro, circunferência de crânio e de tórax. São verificadas em quem? Em crianças, tá? Geralmente para o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dessa criança, crianças geralmente de até 2 anos de idade, né? Por volta dos 2 anos, 3 anos de idade, que a gente faz essa circunferência da cabeça, tá? Essa circunferência da cabeça, que é do crânio, a gente faz da direção do osso occipital, que é aquele osso mais saliente aqui na região de baixo, vindo para a testa, para o osso frontal. Aqui na frente a gente coloca a fita métrica e nós vamos poder identificar, tá? Qual o tamanho da circunferência corporal da circunferência, na verdade, do crânio dessa criança. O ideal, gente, é que o recém-nascido, por exemplo, esteja aí em torno de 33 até 37, sendo que a média é de 35 centímetros, tá? Essa é a média normal. Então, crianças que nascem com a cabeça, por exemplo, a circunferência da cabeça abaixo de 33 centímetros, a gente já tem que investigar possíveis causas, né? Então, você verificou a medida do crânio da criança, do recém-nascido, você vai trabalhar lá no parto, né? Na sala de parto. E você faz aqueles primeiros cuidados com o recém-nascido, que inclusive envolve a circunferência da cabeça. E você identifica que deu 30, então é uma circunferência que já me indica uma alteração, que pode indicar, por exemplo, uma microcefalia ou outras situações, tá? Ao passo de que uma criança que nasce, né, com uma circunferência craniana muito alterada,
acima, né, de 37, 39, 40, 41, aí já podemos investigar outras situações, por exemplo, hidrocefalia, que vai ser o acúmulo, né, de líquidos ali na região de cérebro, né, de crânio, de cabeça. Então, isso pode aumentar, tá, a circunferência da cabeça. Então, situações acima e abaixo do normal, nós precisamos entrar com uma conduta. Alguém me fala aí se vocês já tiveram a disciplina Saúde da Criança? Ainda não. Ainda não, né? Então, gente, tudo isso vocês vão estudar bem detalhado lá em Saúde da Criança. Então, por enquanto, eu estou só antecipando para vocês, mas hoje, quando vocês forem fazer a prática, vocês vão fazer em um adulto, tá? Adolescente para adulto. A circunferência de tórax, ela é verificada na criança também. Quando eu falo tórax, eu estou falando aqui da região do mamilo, tá? Nessa região aqui das mamas. Então, a gente verifica acima do mamilo, coloca a fita. Geralmente, gente, a medida do tórax do recém-nascido, ela vai ser menor do que a da cabeça, tá? Então, o crânio da criança deu 36 centímetros, geralmente o tórax vai dar ali, deu 36, cabeça dá 34 tórax. Geralmente são cerca de 2 centímetros abaixo, sempre menor, tá? Tórax é menor do que crânio. A cabeça da criança é a maior circunferência corporal que ela tem ao nascer. Quando chegar aí por volta dos 6 meses de idade, essas circunferências, elas vão ficar do mesmo jeitinho, tá? Elas vão ter basicamente a mesma medida. Aí, passando dos 6 meses, vai acontecendo o quê? A cabeça vai diminuindo e agora quem vai ficar maior vai ser o tórax, tá? Então, a partir dos 6 meses, isso muda. Mas antes, o crânio sempre vai ser maior do que a tórax. A circunferência do abdômen nos recém-nascidos é verificado logo ao nascer e não é uma circunferência que a gente usa comumente. Quando é que se fica utilizando a circunferência abdominal, que é a que a gente faz aqui na direção do umbigo, né, na região do umbigo, um pouquinho acima do umbigo, né? É quando a criança ela foi detectada, diagnosticada ou tem suspeita de alguma doença, alguma patologia a nível de sistema digestório, tá? Então, a ascite, que vai ser o acúmulo de líquido nessa região abdominal, né? A questão, por exemplo, de gastroenterites, né, doenças a nível de sistema digestório, por exemplo, enterocolite necrosante, que vai ser uma doença que vai causar necrose do intestino, então isso vai causar edema, e outras situações mais, tá? Então, geralmente, a abdominal a gente não verifica rotineiramente na criança, somente nessas situações. E ainda existe a circunferência da cintura, que é abdominal, só que essa aqui a gente já fala para crianças acima de 5 anos, tá? Então, crianças acima de 5 anos, até idosos, já podem receber essa mensuração, essa verificação da circunferência da cintura. Para quê? Com qual intuito ela é verificada? Né? A circunferência do crânio e tórax vocês já entenderam, né? Que é para avaliar se existe uma compatibilidade entre as duas e se, por exemplo, a nível de cabeça não está havendo alguma alteração, como microcefalia, hidrocefalia e outras mais. Na circunferência da cintura, que é a abdominal, eu vou estar associando a gordura visceral, a quantidade de gorduras que é ali próximo às minhas vísceras, tá? Como intestino, né? E todos os órgãos, fígado, estômago, pâncreas, baço, até mesmo nas mulheres aí, útero, né? Então, a gordura entre esses órgãos, entre as vísceras, quanto mais desregrada é a alimentação dessa pessoa, quanto mais peso ela tem, ela é sobrepeso, ela é obesa tipo 1, tipo 2, mais gordura visceral ela vai ter,
tá? E essa circunferência, ela serve, ó, para avaliar o risco cardiovascular. Quanto mais gordura visceral, gordura no abdômen, uma pessoa tem, mais riscos ela tem, né, de contrair um problema a nível de coração, tá? Aí aqui eu coloquei, né, a circunferência. Verificação da circunferência cefálica ou do crânio, que a gente chama, que é o perímetro cefálico ou circunferência do crânio, tá? Aqui nós vamos ter a circunferência, né, abdominal, que geralmente é um pouquinho acima da cicatriz umbilical, cerca de 1 centímetro acima, né? Principalmente se algumas pessoas tiverem a cicatriz umbilical muito baixa e aquela sinueta da cintura, ela é alta. Então, a gente vai verificar no ponto de maior sinueta, tá? Da cintura. E aí, como eu falei para vocês, existem várias outras circunferências, só que nós vamos nos ater a essas, tá? Circunferência do crânio e do tórax para criança e circunferência abdominal para adultos. Na verdade, para crianças acima dos 5 anos de idade até idoso. Pessoal, estou tomando cafezinho aqui, que eu não sou de ferro, né? Vamos lá. Até então, tá tudo bem? Tá dando para entender perfeitamente? Alguma dúvida? Tirando que a internet da senhora está travando, o áudio está sendo travado, mas tá bom. A minha internet Tá está dando para entender. travando. Tá, o áudio da senhora ela tá vindo falhado, de hora em outra. Ah, sim. Então pode ser internet, gente, que realmente até aqui tá difícil, tá? Tá chovendo esses dias, então tá difícil. Mas o que é que vai acontecer? A aula, ela vai sair perfeitamente, a gravação, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês. Então, se em algum momento vocês ficaram com dúvidas, vocês dão uma olhadinha lá na aula, tá bem? Eu ouvi a senhora falando que a aula, a prática, no caso, a prova prática vai ser feita em um adulto. Isso, nós vamos falar à tarde sobre a prova prática, tá? Eu só antecipei, O que mas acontece nós que vamos só tá falar eu à em tarde. casa? O que acontece que só tem eu em casa? Aí você pode verificar em você mesmo, tá? Ah, tá ótimo, então. Tá bem. Ok. Pessoal, em relação a essa circunferência abdominal, né, nós temos uma tabelinha aí, né? Que vai fazer parte da Associação de Cardiologia, Associação Mundial de Cardiologia, tá? Então, esses dados, eles avaliam o risco cardiovascular em adulto. Aí aqui nós vamos ter em mulheres e em homens. Como é que eu faço? Então, eu verifiquei a circunferência lá da mulher ou do homem e se deu um valor acima, esse sinal, né, para a esquerda, ele indica maior, né? Então, maior ou igual que 80 centímetros já tem um risco elevado, tá? Nas mulheres, para a questão do risco cardiovascular. Por quê? Porque já tem uma quantidade de gordura substancial, tá? Agora, se foi verificado e deu maior ou igual a 88 centímetros, o risco já está muito elevado. Porque geralmente essa medida aqui vai ser para pessoa sobrepeso ou obesa, tá? Essa circunferência aqui. Então, isso já indica um risco elevado, porque há um grande acúmulo de gordura visceral nas vísceras, que são nos órgãos, inclusive no coração. E se a pessoa ingere muito alimento, se esse alimento, por exemplo, ele é muito gorduroso, isso pode depositar placas de gordura nos próprios vasos sanguíneos, inclusive do coração, tá? Que são as chamadas ateromas, placas de gordura. E isso causar uma doença que a gente chama de arteriosclerose, tá? Que é essas placas de gordura. Então, isso pode provocar
pressão alta, um infarto agudo do miocárdio, né? E várias situações, tá bem? Agora, nos homens, como os homens têm um pouco mais de massa muscular natural, né? Isso faz parte do corpo do homem, a gente vai ter uma medida maior para ele. Então, se deu, né, na mensuração, valor igual, né, ou maior que 94 centímetros, o risco já é elevado. Se deu maior ou igual a 102 centímetros, então esse risco está muito elevado, tá? A gente sempre verifica primeiro e depois a gente interpreta através da tabelinha. Sobre as dobras cutâneas, pessoal, eu vou citar para vocês, só que não é um exame que a gente faz rotineiro. Eu vou citar porque faz parte da avaliação da condição nutricional. Quem é que geralmente faz? Nutricionista, preparador físico. Talvez quando você foi lá para a academia, um preparador físico chegou com um aparelhinho, verificou aqui, né? Suas pregas ou dobras. Esse sim. Geralmente são esses profissionais que fazem, médico nutrólogo, nós mesmos, né? A enfermeiros, técnicos, a gente não avalia. Então, qual é o objetivo de avaliar as dobras cutâneas? Vai ser monitorar a quantidade de gordura existente no organismo, né? E aí a gente encontra alguns pontos importantes nesse organismo. Essa medição ela é feita através de um aparelho que a gente chama de Landia Skin Food Caliper, tá? Ele é um tipo de antropômetro também, tá? Só que agora ele é para medir não comprimento, estatura, né? Ele é para medir dobras cutâneas. Ele vai medir a espessura, o tamanho dessa dobra corporal em alguns sítios específicos, que vocês já estarão sabendo quais são. Aí aqui é o aparelhinho que eu falei para vocês, né? O Langia Skin Food Caliper. E aqui ele está verificando, ó, a dobra corporal da região aqui da fossa ilíaca, essa região aqui próximo à cintura, tá? Abaixo da cintura, é mais ou menos abaixo também da cicatriz umbilical, tá? Esse é o aparelhinho. Aqui, não sei se fica muito nítido para vocês, mas depois eu vou liberar também a aula em slide, então vocês vão poder ver melhor. Aqui nós temos na região da escápula, abaixo da escápula, né, do ossinho aqui da costa, abaixo da axila, tá, entre a mama, aí, né, a mama da mulher, ou do homem também, né, que o homem também tem mamas, só não desenvolveu, entre braço e mamas. Aqui a torácica vai ser aí acima das mamas, né? Aqui quase na região do ombro, perto da axila. A abdominal vai ser na direção aí do umbigo. A suprailíaca mais ao lado, né? Mais na extremidade do corpo. A bicipital vai ser na região do bíceps, na parte da frente. A tricipital na parte de trás. Tem a também da coxa e tem a da panturrilha. Então, observe, existem vários tipos de dobras cutâneas que nós não verificamos comumente, porque nós não temos o aparelho, né? Na unidade básica de saúde, e como eu falei para vocês, geralmente é o nutricionista, o nutrólogo, que vai fazer essa verificação, essa mensuração. Ok, pessoal. Então, nós já estudamos peso, e já estudamos estatura. Existe uma relação muito importante entre essas duas coisas, peso e estatura. Por que existe uma relação entre essas duas medidas? Porque ela serve para auxiliar no diagnóstico, né? De baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade tipo 1, tipo 2, enfim, tá? Então, em todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso, nós podemos avaliar
o estado nutricional dessa pessoa pelo índice de massa corporal, o chamado IMC, tá? Que vai ser obtido através do peso e através da altura dessa pessoa, da estatura dessa pessoa, tá? Então, há uma relação importante entre essas duas medidas. Vocês já fizeram cálculo de IMC? Já aprenderam? Professor, eu fiz na escola. Faz tempo já. Mas aí mesmo não, né? No curso Não. né? Tá, então nós vamos aprender. Que vocês vão fazer hoje à tarde também na prova de vocês. Vamos lá. Existe, gente, perdão, deixa eu me arrumar aqui. Existe uma fórmula. Essa fórmula, como o nome já me diz, é regra, não muda, né? Ela sempre vai ser desse jeitinho. Qual é a fórmula? IMC, índice de massa corporal, né? Que é igual a peso, então eu vou colocar o peso em cima, esse peso vai ser em quilos, por exemplo, 50 quilos, 55.500, tá? Vou colocar aqui em cima. Aqui embaixo eu vou colocar a estatura, que no caso, eu acredito que todos vocês têm condições de ficar em pé, né? Vai ser a altura. Então, como é que a gente faz? Estatura, né, vezes metro. Então, o que é? Altura ao quadrado. Tá? Então, é peso sobre altura ao quadrado. Como assim, professora? Vamos entender no próximo passo. Aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu peguei essa fórmula, repeti aqui, mas aqui eu substituí os valores. Por quê? Porque eu já pesei meu paciente e eu já tenho peso e já tenho a altura dele. Então, eu pesei esse paciente e deu 70 quilos. Coloquei aqui, ó, substituí o peso. Eu coloco 70 em cima, tá? A altura dele deu 1,70. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a estatura vezes a estatura em metros, que vai ser a mesma coisa. 1,70 vezes 1,70. Se você fizer assim, 1,70 vezes 2, direto no celular, vai dar um valor errado. Agora, você tem de fazer 1,70 vezes 1,70. 1,55 vezes 1,55. E sempre colocar o pontinho, tá? Lá na calculadora do celular, por exemplo, se você for fazer, você faz, né? Dessa forma. 1,70 vezes 1,70. E aí vai me dar um valor, tá? Então, primeira coisa, eu monto o IMC dessa forma aqui. Eu coloco peso em cima e repito 2 vezes a altura, a estatura, que nesse caso aqui vai ser a altura. Próximo passo, o que é que eu faço? Gente, eu vou manter os 70 em cima, porque já é um valor exato. O que é que eu preciso resolver primeiro? Essa multiplicação, tá? Então, eu vou resolver essa multiplicação. Quando eu pego 1,70 vezes 1,70, vai me dar esse valor bem aqui, ó, 2,89. Vai me dar várias casas depois desse ponto, mas eu pego só as duas casas, tá? Os dois próximos números. Então, eu pego 2,50, tá? 2,30. Deu 2,320. Não, eu pego só 2,30. 32, tá? 2,32. Sempre vai ser só dois números aqui, ó. Sempre vai ser só dois números após o ponto ou a vírgula, tá? Ok. Vamos para o próximo passo, porque a gente já resolveu a multiplicação. Então, eu tinha o 70, tinha o 1,70 da altura. Resolvi primeiro essa altura, e aí eu tive o resultado de 2,89. Ok, já resolvi os dois, agora eu vou só dividir 70 dividido para 2,89, tá? E aí o valor dá esse aqui.
tá? 24,2. Então, o IMC da pessoa deu 24,2, tá? Deu para entender, gente? Ou querem que eu repita novamente? Professora, tem como a senhora repetir só para mim rapidinho? Eu acabei me resolvendo um negócio aqui, saindo de perto e perdi. Nessa parte ali do... A senhora colocou 1,70 vezes 1,70. Ah, tá. Vamos lá. Então, gente, primeira coisa, eu tenho que entender a regra, né? Ok, já tenho a regra, agora eu vou pesar o meu paciente e depois eu vou verificar a estatura dele, né? O peso do meu paciente deu 70. Então, eu coloco no lugar aqui, ó. Onde tem peso, eu coloco já o valor que eu encontrei. Aonde tem estatura e metro, eu vou repetir a altura dele 2 vezes. Então, eu vou colocar 1,70 vezes 1,70. Tá? Se você coloca, eu repito, se você colocar 1,70 vezes 2, vai dar errado. Tem que ser 1,70 vezes 1,70, tá? Depois que eu resolvi essa multiplicação, 1,70 vezes 1,70 deu 2,89. Aí agora sim, eu tenho dois valores fechados que eu vou agora dividir. Então, eu pego o peso, 70, e divido por esse valor que eu encontrei lá da multiplicação da altura, né? Então, deu 2,89. Então, eu vou 70 dividido por 2,89. Aí, deu 24,2. Esse vai ser o IMC do meu cliente. Professora, e aí? Eu tenho o resultado. Como é que eu sei que vai dar, se ele está baixo peso, se está normal, né? Se está sobrepeso? Para isso, gente, nós temos um gráfico que nos ajuda, que é o gráfico da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, nós temos aqui, ó, a classificação do estado nutricional para adultos e idosos. Esse aqui é para adultos e idosos. Da criança é verificado lá na carteira da criança, tá? E vocês vão aprender lá em saúde da criança. Então, no caso de um adulto que eu encontrei um IMC menor que 18,5, a gente diz que ele está baixo peso. Professora, ele está desnutrido? Não, ele não está desnutrido. Eu não tenho como dizer isso. Ele está baixo peso. A pessoa pode ser magrinha, mas está extremamente saudável. Esse pode ser o natural dela. Né? Ela é baixa, ela é magrinha, ela sempre tem esse peso ali. Tá? Então, esse é o natural. Aí tem que investigar se realmente ela tem nutrientes suficientes, né? Se está tudo bem com os exames, mas, no geral, não tem como eu dizer que ela é desnutrida. Ela é baixo peso. Uma pessoa que fica entre 18,5 a 24,9, que foi o caso, ó, do nosso paciente, o dele deu 24,2, ele está nesse intervalo aqui, ó, né? Porque, observe, até 24,9 é considerado normal, tá? Então, de 18,5 a 24,9 é normal. Agora, uma pessoa que está com sobrepeso, quando for encontrado o valor lá do IMC, vai estar entre 25 a 29,9. Tudo que ficar nesse intervalo aqui, essa pessoa vai ser considerada sobrepeso. Depois, nós vamos ter a obesidade tipo 1, tipo 2, e a obesidade mórbida ou extrema, que a gente fala também. Então, na obesidade tipo 1, esse paciente vai estar com IMC de 30 a 34,9. Obesidade tipo 2, de 35 a 39,9. E obesidade extrema, que geralmente é aquela que incapacita a pessoa, inclusive, para andar, né? Quem já assistiu aquele programa Quilos Mortais, sabe do que eu estou falando, né? São pessoas que ficam acamadas, que não têm mais condições para andar. Então, essa pessoa ela vai ter IMC acima de 39,9. Tá? Então, esse é o gráfico que vocês vão utilizar como base
para vocês, após terem verificado o IMC, né, vocês aí detectarem, tá? Se esse cliente ele está com baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade, tipo 1, tipo 2 ou extremo. O que é que a gente leva em consideração? A gente vê se o peso da pessoa, ele equivale à altura que ela tem, tá? Então, a gente leva em consideração o peso em relação à altura. Esse peso, essa pessoa ela tem 1,50. Então, ela deveria ter um peso menor para ter uma massa corporal equivalente. É basicamente isso que a gente faz, tá? Que a gente pensa. Deu para entender, gente, acerca do IMC? Deu sim, professora. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui deixar a tela minimizada. Deixa eu só ir aqui, para eu fazer um caso para vocês agora, no momento da aula. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Não sei se vai dar. Professora, eu acabei fazendo o meu e eu tô sobrepeso. Que triste. Ó, gente, não vai dar porque eu estou aqui em tela cheia, tá? Mas depois da aula, caso vocês queiram para a gente fazer mais um caso, né? Eu posso estar fazendo, que eu saio da tela cheia, eu paro de gravar a aula, tá bem? Então, vamos dar sequência aqui. No finalzinho, nós vamos fazer mais cálculo de IMC. Vamos falar agora dos inquéritos alimentares, porque vocês vão utilizar também eles na aula prática de hoje. Professora, Diga. tem gente lá no grupo esperando a senhora aceitar aí para que eles entrem na chamada. Na verdade, não tem ninguém aqui no momento, mas pede para eles entrarem novamente. A tela está vazia aqui para mim, não tem nenhuma solicitação. Tá, vou falar de novo. Assim que chega uma mensagem para mim, aí eu adiciono. Certo, então vamos voltando aqui, e agora nós vamos falar dos ditos inquéritos alimentares, tá? Então, pessoal, o que são esses inquéritos? A gente diz que é uma investigação que a gente faz, tá? Quais são os métodos, os materiais que nós temos, tá? Para a gente verificar. Então, será da seguinte forma. Eu tenho vários métodos, várias formas que eu posso estar fazendo essa investigação. Primeiro, utilizando o que a gente chama de recordatório de 24 horas. O que é isso? É uma ficha, né, que existe lá no site do SISBAN, né, que é o Sistema de Informação Nutricional do Ministério da Saúde. Ele trabalha com a questão da vigilância nutricional, né? E aí eles disponibilizam essas fichas lá, que eu vou mandar para vocês após a aula da manhã terminar. Vou já colocar no grupo essas fichas. Então, a gente chama que é um recordatório de 24 horas. O que é que a pessoa vai fazer? Ela vai recordar quais foram os alimentos que ela consumiu no dia anterior. E ela vai preencher naquela ficha os alimentos que ela comeu no dia anterior, tá? Nós temos também outra ficha que é para registro alimentar. Essa ficha, ela já é para um período aí maior, né? Esse registro já é para um período maior, com cerca de 3 a 4 dias no máximo, tá? Geralmente a gente utiliza aí cerca de 3 dias. E aí a pessoa vai colocar os alimentos que ela ingeriu nesse período de 3 dias. E, por fim, nós temos o questionário de frequência alimentar, que também é uma ficha, e aí a gente vai fazer uma retrospectiva bem maior, aí no período de 7 dias, de 10 dias, tá? Quais foram os principais grupos de alimentos? Por exemplo, quais foram as principais verduras que eu comi? Quantos dias na semana? Quais foram? Comi feijão quantos dias? Carne quantos dias? Aí eu vou mostrar agora para vocês já 2 modelos da ficha. Então, em relação aos inquéritos, vocês vão fazer o recordatório. Eu acho que eu vou passar para vocês
o recordatório de 24 horas e o registro alimentar, que é mais fácil de vocês lembrarem o que comeram até 3 dias atrás, tá? Existem esses 3 modelos: recordatório de 24 horas, o registro alimentar, que é para 3 ou 4 dias, e o questionário de frequência alimentar, que vai ser uma retrospectiva de dias maiores, como 7, 10 dias, tá? Esse aqui, gente, ó, vai ser o recordatório de 24 horas. Observe que bem aqui tem, ó, no cantinho, o símbolo do CISVAN, que é a Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, tá? Aqui nós vamos ter marcador de consumo alimentar, tem a data, né? Tem vários dados que o profissional de saúde que fizer o inquérito, ele vai estar colocando, tá? Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nome desse cliente, nós vamos pegar o número do cartão do SUS, né? A data de nascimento, se é homem ou mulher, né? Qual o local de atendimento, se foi numa UBS, se foi numa escola, se foi numa igreja, né? Ok, depois disso, nós vamos perguntar para ele se ele tem costume de realizar as refeições assistindo TV, mexendo em computador, em celular. Aí ele vai colocar sim, não, não sabe. Quais refeições você faz ao longo do dia? Aí tem café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Ele vai colocar isso que ele faz, tá? Aí aqui vem a parte do recordatório de 24 horas. Ontem você consumiu. Aí tem feijão, frutas frescas, não considerar suco de frutas. A gente também observa as orientações. Verduras e legumes, hambúrgueres ou embutidos, como presunto, mortadela, linguiça, salsicha, bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos de caixinha e em pó, macarrão instantâneo, salgadinhos, biscoitos recheados e assim vai. Aí a pessoa vai colocar aqui sim, não ou não sabe, né? Porque não lembra, tá? Aqui embaixo vai ter uns quadradinhos que ele diz para a gente que a gente pode marcar vários. Então, aqui, ó, almoço, lanche, tudo, os quadradinhos podem ser marcados vários. O em X, na verdade, o círculo, só pode ser marcado uma vez em X, tá? E os que têm asterisco, como sexo, cartão do SUS, nome e data de nascimento, a data de hoje, o cartão aqui, o CINES da unidade, né, que é o registro da unidade de saúde, eles são obrigatórios, então tem que colocar. Então, eu vou mandar essa ficha para vocês e vocês vão só colocar o nome do cliente, o sexo, a data de nascimento, o local de atendimento, vocês podem colocar domicílio, tá? Deixa eu ver se aqui embaixo vai ter domicílio. Bem aqui, ó, número 4, tá? Bem baixinho, tá dando para vocês verem aí, ó, o cursor do computador, 4, domicílio. Aí vocês colocam o 4 bem aqui, ó. Tá? Então, você vai preencher. Professora, não tem ninguém em casa. Faça com você mesmo, tá? Mas vocês vão precisar fazer essa atividade. Então, gente, não tem segredo. É só seguir o que está aqui no recordatório de 24 horas que você faz tudo bem direitinho, bem detalhado. Aí, aqui, nós temos o registro alimentar, que é o último que eu falei lá para vocês, que é de 7 dias, tá? Vai ser da mesma forma. Então, eu tenho a data de nascimento da pessoa, nome, endereço, data do preenchimento. Aí vem aqui, ó, formulário de marcadores do consumo alimentar, indivíduos com 5 anos de idade ou mais. Nos últimos 7 dias, em quantos dias você comeu os seguintes alimentos ou bebidas? Aí aqui, né, do ladinho, nós vamos ter alimento e bebida, vai ter salada crua, legumes, frutas frescas, feijão, leite ou iogurte, batata, aí entra batata frita de pacote, salgadinhos, hambúrguer e embutidos, bolachas, biscoitos, refrigerantes, enfim.
E aqui do lado vai ter, não comi nos últimos 7 dias, 1 dia nos últimos 7 dias, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, ou todos os 7 dias eu comi determinada coisa. Então, você vai preencher de acordo com o que está aqui. Ou do seu colega, do seu pai, da sua mãe, ou o seu mesmo, tá? É fácil, é bem tranquilo preencher, bem? Em relação ao exame físico, gente, geralmente quem faz é o enfermeiro, tá? O exame físico quando for avaliar a condição de pele, por exemplo. Mas o técnico, em algumas situações, por exemplo, lá na triagem, ele já pode perceber algumas situações, né? Então, o paciente, o cliente, né, chegou para a triagem, você percebe que a coloração do olho dele está muito amarelada, ou a mucosa do olho está muito pálida, a boca pálida, pele, né, como todo seca. Então, você já está fazendo uma análise naquele momento, e aí você já pode fazer algumas perguntas, tá? Não tem problema, pode fazer. Então, o exame físico, ele complementa o estudo. Claro que o enfermeiro, mais na frente, ele vai fazer esse procedimento mais detalhado, né? Mas você participa do que a gente chama de processo de enfermagem, né? Que eu acredito que vocês estudaram lá eu acho que foi na história da enfermagem, eu não me lembro qual foi a disciplina que vocês estudaram, ou se foi dentro de saúde coletiva, mas tem um tópico que vocês vão aprender sobre o processo de enfermagem. Então, complementa o estudo e verifica características sugestivas de carência alimentar. Então, vamos lá. O que é que a gente examina no paciente, né? No físico, no corpo dele? A pele seca, né? A gente faz uma preguinha, geralmente o enfermeiro faz uma preguinha, né? Se a pele, ela demora a voltar, ela vai voltando só aos pouquinhos, isso indica que esse paciente, ele está com desidratação. Uma dos sugestivos é essa, tá? Das sugestões. Pele seca e que demora a voltar ao local é indicativo de desidratação. Outra situação é pressionar a pele com o polegar, e se essa pele ela tiver um afundamento, isso pode indicar edema, inchaço, tá? No corpo desse paciente, que pode ser pelo acúmulo, por exemplo, pelo excesso de carboidrato, né? E outras situações mais, doenças, né? Doenças a nível de fígado. Na pele, eu vou verificar também se ela está amarelada, que é o que a gente diz que o paciente ele está com uma pele sugestiva, não é que é diagnóstico, não está fechado, mas pode ser que ele esteja com icterícia, com problema de fígado, que faz com que a bilirrubina não seja expelida do corpo, mas ela fique ali na corrente sanguínea. E aí isso vai dar uma coloração do olho bem amarela, que é muito comum nas malárias, né? Febre amarela, essas situações, e a pele amarelada também, tá? Outra situação vai ser a cianose, que extremidades, boca, né, dedos das mãos, dedos dos pés arroxeados, que pode estar me indicando falta de oxigênio naquelas regiões. Ok. Nós vamos verificar edema, que eu já falei para vocês que é o inchaço. Vamos verificar a face desse cliente, por exemplo, boca, gengivite, né? A cárie, que é muito comum no uso rotineiro de açúcar e quando não há escovação dos dentes correta, né? Verificar o olho, né? Que eu falei para a questão para ver se está amarelado, descurado. Já falei dos olhos. Vou verificar a boca, nos casos aí de gengivite, né? E a questão dos dentes. Verificar cabelo. Gente, é muito comum, e aí principalmente aqui em Roraima, com indígenas. Vocês vão falar, um dos grupos vai falar sobre desnutrição. Alimentação, no caso da desnutrição, que é o marasmo e o cachocó que nós falamos. Então, é muito comum crianças desnutridas com um tipo de desnutrição chamado de cachocó,
que ela vai apresentar, ela é uma criança negra ou bem parda, né? E ela vai apresentar um cabelo vermelho, um cabelo ruivo, loiro, e a gente pensa, nossa, que cabelo bonitinho, né? É uma criança negra, uma criança parda, mas tem o cabelo loiro. Aquilo ali, gente, é um cabelo despigmentado por carência de proteínas no organismo, tá? Então, é um caso de desnutrição, é indicativo de desnutrição, tá? Claro que a gente tem que investigar também a genética da família, né? Se não tem pessoas loiras, por exemplo. Mas a gente consegue identificar. É um cabelo quebradiço, fraco, e também é um cabelo que tem uma descoloração. E, por fim, a gente também investiga o sistema nervoso. Por quê? Porque carência de alguns nutrientes, eles podem causar a astenia, que a gente diz que é aquela fraqueza, que a pessoa apatia, ela não tem vontade de fazer nada. Ela, aquela criancinha, por exemplo, só quer ficar sentadinha no canto, ela não quer brincar, ela não corre, né? Porque ela está com carência. Ou então ela fica muito irritada. Isso pode ser carência de nutrientes. Então, a gente investiga tudo isso no exame físico, mas, como eu falei, quem faz isso detalhado é o enfermeiro, tá? Os exames bioquímicos geralmente são solicitados pelo médico, né? Em algumas situações, como gravidez, né? Programas do Ministério da Saúde, o enfermeiro ele pode prescrever. Então, os exames bioquímicos são medidas mais objetivas, são as mais objetivas, porque eles vão me dizer como é que está a questão dos nutrientes no organismo da pessoa, a dosagem, né? Então, eles servem para avaliar a desnutrição, para diagnosticar anemia ferropriva, que vai ser através do exame do hemograma, né, para ver a questão da hemoglobina lá, né? Hemoglobina que é uma substância, uma proteína que está presente nas hemácias, que são as células do sangue, e é ela que leva o ferro e leva o oxigênio para o corpo, tá? E nos casos de recuperação nutricional em situações hospitalares, o paciente ele está se recuperando, teve uma diarreia grave, né, aguda, e aí ele perdeu muito peso, ou um paciente que teve outro problema de saúde e está se recuperando, está recuperando a nutrição. E aí, nesse caso, se faz os exames para ficar acompanhando, tá? Quais são esses exames que geralmente se solicita? São dosagens que a gente fala, que é de albumina, transferrina, pré-albumina, proteína transportadora de retinol, linfócitos totais, etc. Ou seja, são dosagens de proteínas, né, para saber como é que anda o nível de proteínas e o nível de células de defesa do organismo, tá? Então, basicamente, são esses exames que são solicitados, a questão da transferrina, é aí para investigar a anemia ferropriva, né, a quantidade de ferro que tem no organismo, e os linfócitos totais, né, que são glóbulos brancos e proteínas mais aí, né, são essas que eu mostrei para vocês. Então, quem solicita geralmente é o médico, né, e esse paciente, quando voltar com esses exames, ele vai consultar com o médico. Tá? Ou nutricionista, por exemplo. Aí aqui, gente, é a avaliação da composição corporal, que eu falei para vocês que é o último ponto. Como é que é feito? Esse exame é um exame, né? São exames que ele estima as reservas de alguns elementos no nosso corpo. Quais são esses elementos? Ele vai me dizer qual o nível de água que tem no meu corpo, de gordura, de proteína e de sais minerais. Esse exame é muito legal. Quem tiver a oportunidade um dia de fazer, ele pode ser um pouco caro, né? Mas quem tiver a oportunidade um dia de fazer, é bom. Como é que é feito? Esse exame bem aqui, é um deles, que a gente chama de bioimpedanciometria. Existe essa máquina, esse aparelho. O paciente ele vai estar com o mínimo possível de roupas, e ele vai estar descalço. Aqui embaixo tem sensores, e aqui na mão também tem sensores, que liberam correntes elétricas, mas a pessoa não vai ter choque, por exemplo, tá?
ela vai liberar correntes elétricas, e nesse visor aqui, depois de um determinado tempo, vai dar para o profissional que está realizando o exame, né, seja um nutricionista, um médico, enfim, a quantidade de água no corpo daquela pessoa, a quantidade de gordura, de proteína e de sais minerais. Tá? Então, é bem legal. E o último método é a questão da antropometria, que é as dobras cutâneas. Então, as dobras cutâneas, elas são investigadas lá na frente, pode ser de forma isolada, e podem ser usadas aqui novamente, juntamente com esse exame da bioimpedanciometria. Nós não fazemos esse exame, né? Quem faz é lá uma clínica especializada, geralmente, né? Em nutrição, né? Em emagrecimento, enfim. Então, gente, esses são... quando a gente fala de avaliação da condição nutricional, nós falamos desses tópicos que nós abordamos, tá? Falamos de antropometria, de inquéritos alimentares, de dobras cutâneas, de exames bioquímicos, né? De exame físico ou clínico e a questão da avaliação da composição corporal. Então, quando eu verifico o IMC e a pessoa deu baixo peso, eu não posso dizer que ela deu desnutrida, que ela é desnutrida. Por quê? Porque essa pessoa, para ser diagnosticada com desnutrição, ela precisaria passar por todos esses pontos aí que nós abordamos, tá? O IMC é só um dos tópicos que a gente avalia, tá bem? Agora, pessoal, eu pergunto, ficou dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Antes aqui eu coloquei uma frase, a saúde é conservada pelo conhecimento e observação do próprio corpo. Então, nada melhor do que a gente observar, se conhecer, né, para a gente ter uma boa saúde. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou só encerrar aqui a gravação.